Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E eu começo esse episódio com uma cena bem comum. Imagina isso, você tá no seu trabalho com um documento aberto. Pode ser um contrato, um e-mail importante ou até um relatório. E aí você faz o mesmo que muita gente. Copia esse conteúdo, joga numa inteligência artificial e pede para ela melhorar o seu texto. Rápido, prático e eficiente. Mas agora vem a pergunta, para onde que vão essas informações depois que você clica em enviar? Bom, a IA virou rotina nas empresas, mas pouca gente percebe que esse uso simples pode estar criando um risco silencioso e até vazando dados sem que alguém perceba. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E hoje você também confere iCloud e Google One nos planos pós-pagos da Claro, Cloud Code some do plano Pro e novidades do WhatsApp Premium. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. E você fica agora com a entrevista da Fernanda Santos com a Vitória Luz, que é especialista em inteligência artificial aplicada a negócios. Ela acompanha de perto como que as empresas estão adotando essas ferramentas e os riscos que surgem quando esse uso acontece sem controle, sem política e muitas vezes com contas pessoais. Na prática, isso pode significar vazamento de dados, problemas com compliance e até impacto financeiro para as empresas, mesmo sem nenhum ataque externo. Ao longo da conversa, ela fala sobre o que realmente acontece quando você insere informações em uma inteligência artificial. Quais são os principais erros que as pessoas cometem no dia a dia e o que precisa mudar para esse uso ser mais seguro. Bom, Vitória, primeiramente, muito bem-vinda de novo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar com uma situação bem comum. Já entrar no assunto. Alguém copia um contrato, um documento da empresa e joga numa inteligência artificial para revisar o texto, para melhorar a ortografia. Isso parece, às vezes, inofensivo, que não tem problema nenhum, mas o que pode dar errado nesse processo? Bom, a gente tem várias possibilidades de muita coisa dar errado num contexto como esse. A gente tem, por exemplo, uma questão que a gente chama de contaminação de modelo. Então, vamos imaginar que esse funcionário colocou ali os dados que tem as informações da relação comercial, informações da empresa, enfim, alguma coisa de produto, preço, etc. É claro que quando a gente fala de contaminação de modelo, de vazamento, não quer dizer necessariamente que quando um concorrente ou uma terceira parte que pode ser interessada nesse tipo de relação acessar o modelo, não quer dizer que ele vai ter acesso literalmente a esse contrato, mas quer dizer que o modelo vai usar esse contrato como treinamento e vai, de certa forma, influenciar outros contratos de outras partes interessadas e vai usar padrões de dados de texto para treinar outros modelos. Então, esse é um risco que a gente consegue mapear. Outro risco vamos supor que o funcionário está usando a sua conta pessoal. A gente está falando aqui sempre de conta pessoal, tá? Depois a gente entra nos detalhes de quais contas que fornecem mais segurança. Mas vamos imaginar que esse funcionário submeteu esse contrato e depois, eventualmente, ele saiu da empresa e foi para um concorrente. Quando ele acessar a conta para trabalhar na outra empresa, os dados daquela empresa inicial também estarão lá. Então, é uma forma de vazamento de dados que a gente também enfrenta num caso como esse. Terceiro risco que eu posso citar, próprio risco de falha de servidor. Então, a gente tem um caso emblemático aí do ChatGPT da OpenAI, que em 2023 vazou o título das conversas, e aí muitas conversas pessoais ficaram expostas. Em 2025, ano passado, a gente teve uma coisa parecida, mas aí não foi bem uma falha de servidor. Eles chamaram de um curto experimento social, mas que também indexou conversas pessoais ao Google, e aí essas conversas também ficaram abertas. E eu estou exemplificando aqui com a OpenAI, mas a gente tem outras empresas também que passaram pela mesma situação. A gente tem hoje, no Brasil, a necessidade de conformidade com a LGPD. Curiosamente, a FGV fez um estudo recentemente que mostrou que dos principais modelos, pouquíssimos realmente estão em conformidade com a LGPD. E qual que é o risco disso? Que se a gente, de fato, coloca ali dados sigilosos e a gente não está em conformidade, essa multa pode ser bem significativa, chega até 2% do faturamento do último exercício da empresa. Então, são riscos que inicialmente parecem sutis, né, que a gente tende a fazer isso no dia a dia, colocar ali nossas tarefas
para a inteligência artificial averiguar, nos ajudar a corrigir ou a melhorar, mas realmente trazem riscos muito explícitos e muito onerosos. E qual é o tipo de informação mais preciosa, vamos dizer assim, que as pessoas estão compartilhando sem perceber da gravidade disso? Com certeza, dados pessoais de clientes, porque aí a gente entra num aspecto, como eu falei, da LGPD, um aspecto super oneroso, super perigoso. A gente não sabe exatamente como esse dado vai ser tratado, porque eles vão para os servidores externos dessas empresas, que são detentoras dos modelos. Aí, de novo, a gente incorre nessa questão de ter alguma falha de servidor e esses dados serem vazados. A gente está expondo dados pessoais dentro de modelos que a gente, na verdade, está confiando, e muitas vezes, isso é até importante citar, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu submeti dado do meu cliente, mas eu acionei aquela tag dentro de configurações de não usar esses dados para treinamento do modelo. Então, existe essa possibilidade. Aí elas falam, mas tudo bem, né? E não está tudo bem, porque nesse caso, o que a gente está mitigando? A possibilidade da gente incorrer naquele risco que eu comentei, que é da gente ter contaminação do modelo. Mas é o único que a gente está mitigando. Todos os outros continuam riscos muito sólidos. E aí tem até uma questão também adicional, nesse caso específico, que é a questão de auditoria. Se a empresa passa por uma auditoria e o auditor percebe que grande parte dos funcionários estão usando contas pessoais para realizar suas tarefas, essa empresa pode perder certificação, pode incorrer, inclusive, em perda de cliente. Entendi. E conta mais pra gente, por que usar uma conta pessoal de inteligência artificial, qualquer que seja, no trabalho é mais perigoso do que parece? Existe realmente essa diferença de segurança do plano gratuito, pago, individual, o corporativo, ou isso tudo é marketing? Não, Fernanda, realmente existe essa diferença. O que eu posso dizer é o seguinte, todas as ferramentas, o plano Enterprise, eles são planos, independente da empresa, dos principais modelos que a gente está falando, mas são planos que oferecem segurança em alguns aspectos. Oferecem algumas certificações, então tem o caso da SOC2, que é uma empresa que vai auditar e verificar se realmente aqueles dados não estão sendo utilizados ou vazados. Então, é um auditor terceiro que verifica isso. Então, a gente tem essa governança estabelecida. A gente tem governança relacionada também à questão de saúde, que é bem nichado, bem específico, mas para empresas que trabalham com questão de saúde, isso é super relevante. E a gente tem também a questão de, não é LGPD, mas é uma espécie de LGPD da Europa, que eles praticam lá, que não é necessariamente a mesma coisa, mas também serve ao mesmo propósito, a gente pode usar como proxy. Todos esses planos Enterprise, eles servem essas três principais formas de verificação e de governança adicionais. Aí vai depender do plano, mas, por exemplo, o Copilot é uma ferramenta que no plano é que mais oferece segurança de forma mais barata em comparação com as outras. Então, não precisa necessariamente descer até o plano Enterprise para ter certa governança. Agora, os demais realmente não oferecem, porque é uma moeda de troca, né? A gente está falando de dados, e dados são muito importantes para esses modelos. Então, a não ser que eles estejam tendo essa contrapartida financeira, eles usam essa contrapartida como como dados para treinamento de seus modelos. Então, essa diferença existe sim. Então, a gente está falando que dá para acontecer de uma empresa acabar vazando informações sem ter sofrido um ataque, hacker, só pelo uso da inteligência artificial, é isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, até eu vi um dado recente bem interessante, que mais de 70%, 71%, se eu não me engano, dos diretores de segurança do Reino Unido dizem que o uso desgovernado de IA dentro das empresas é mais perigoso do que um eventual ataque de hacker. Porque ninguém sabe exatamente como está sendo usado, para quê, de que forma, quais dados, quem usa. Então, eu diria que hoje essa questão de colocar dados sensíveis em inteligência artificial é o elemento de risco mais subestimado dentro do ambiente de tecnologia, em termos de risco mesmo. E você acha que o que está acontecendo, né? A IA está sendo adotada por mais pessoas muito mais rápido do que as empresas conseguem entender, porque eu vejo várias pessoas, né, comentando que estão usando, né? Tem gente no trabalho que acaba não falando para as pessoas que usa. O que está acontecendo, né? As empresas estão indo mais devagar. Como que fica isso? Depende muito do setor.
do segmento dessa empresa. Eu tenho conversado com alguns colegas, um deles especificamente, o caso dele me chamou bastante atenção. Ele trabalha numa fintech, enfim, fintech já é, né, tudo relacionado a financeiro, a saúde, já são setores que exigem mais diligência, mais governança. Mas, por incrível que pareça, como a cultura da empresa é muito pró-inovação, o que foi colocado para os funcionários de forma muito explícita? Usem, depois a gente coloca o pé no freio e vê o que deu errado. Mas eles querem estimular isso. E com esse tipo de comportamento de incentivo, existem os riscos. Eu vejo outros casos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha no Exército, ele é advogado do Exército. E aí lá, eles cortaram todas as ferramentas de inteligência artificial, todas bloqueadas. Então, não existe essa questão de vamos ensinar os funcionários como utilizar, vamos chamar todo mundo para o jogo e falar do risco versus benefício. Então, eles preferiram cortar e também cortar essa produtividade extra que é adicionada ao uso da inteligência artificial a assumir determinados riscos. Então, varia muito, mas eu acho que... não tem um padrão, né? Tem padrão. Uhum. E uma empresa ela pode ser responsabilizada se um funcionário usar IA de forma inadequada com os dados dos clientes. Quem que responde por esse risco, né? É a empresa, o gestor ou o próprio colaborador de forma independente? Acaba que, em último nível, é a empresa, né? Porque a empresa é responsável por aquele colaborador, a empresa não vai conseguir extrapolar esse ônus para, por exemplo, a OpenAI ou qualquer outra fornecedora dessa tecnologia. E se um dado de cliente vazar e conseguir ser, de fato, associado a determinada empresa, essa empresa que responde. Por isso que é a preocupação de todo mundo realmente dentro dessa companhia entender os riscos. E eu diria que, principalmente, trazer os funcionários para dentro desse jogo, porque é um pouco ingênuo, inclusive, imaginar que você vai bloquear o uso dentro da rede de um determinado escritório que o seu funcionário não vai usar. Porque ele pode simplesmente desligar o Wi-Fi e usar pelo próprio celular na rede própria dele. Isso já sairia do IP ali que está bloqueado, já possibilitaria um uso dessa ferramenta. Então, a não ser que exista uma conscientização dos riscos e também dos benefícios, isso não, de certa forma, não é mitigado, né? E se você tivesse que dar um conselho, né, para uma pessoa que está usando a inteligência artificial no trabalho, qual é o seu conselho? O que ela pode filtrar ali do que colocar, não colocar, jogar na inteligência artificial? Primeira coisa, desabilita aquela funcionalidade de melhorar o modelo para todo mundo. A gente sabe que não mitiga todos os riscos, mas pelo menos a gente evita com que esses dados sejam usados para treinamento do modelo e aquele risco da contaminação. Então, essa é uma forma de mitigar. A segunda, nunca coloque dados sigilosos ou nome de cliente, CPF de cliente, contrato, você vai subir contrato, sempre use proxies ali para o nome do cliente, para os dados. Assim, tentar ser o mais responsável possível nesse aspecto. Essa preocupação e esse cuidado, ele tem que vir da alta liderança, porque tem um aspecto aí muito importante que é o investimento no plano certo e que não dá para ela cobrar que o funcionário faça esse investimento. O ideal é que essas empresas olhem para isso, selecionem o plano correto e permitam o uso dessa tecnologia que melhora muito a produtividade, só que com segurança. E se a gente comparar uma conta assim rápida, o plano business do ChatGPT é R$160 por usuário. Se a gente pensar uma empresa de 20 pessoas, uma empresa pequena, 20 pessoas, vai dar o quê? R$3.200 por mês. Se a gente compara uma possível multa por não conformidade com a LGPD, que gira em torno de 2% do faturamento bruto do último exercício, o que é R$3.200 comparando com 2% do seu faturamento bruto, sabe? Então, é uma conta que, assim, vale a pena ser feita e é uma economia, aquele famoso barato que sai caro. Então, acho que isso tem que ser olhado com cuidado. Perfeito, Vitória. Muito obrigada por essa conversa, por ajudar a gente a traduzir um tema que é tão relevante e ainda pouco discutido, de uma forma tão clara, prática para a nossa audiência. Fica o convite para você voltar mais uma vez, Com porque certeza. tem muito assunto para a gente falar. Com certeza, Fê, agradeço muito. Você fica agora com um giro de notícias.
Novidade para quem vive sem espaço no celular. A Claro anunciou uma parceria inédita e agora vai incluir o armazenamento do Google One ou do iCloud Plus diretamente nos seus planos pós-pago. É a primeira vez que uma operadora no Brasil integra esses serviços de nuvem da Apple e do Google diretamente no plano de celular. Os planos mantêm aqueles benefícios de WhatsApp fora da franquia e roaming internacional, mas quem já é cliente do pós-pago vai precisar migrar para uma dessas novas opções para aproveitar a novidade. A operadora também estreou planos de fibra ótica bem potentes, com velocidades simétricas que podem chegar até 10 gigabits por segundo, usando roteadores com o novo padrão Wi-Fi 7 Tri-Band, que reduz a latência quando se tem muitos dispositivos simultâneos. A inteligência artificial Cloud causou burburinho na internet nos últimos dias. Imagens da página de planos mostraram que a ferramenta Cloud Code sumiu da assinatura Pro, ficando restrita apenas ao plano Max, que é o mais caro. Diante da polêmica, o gerente de crescimento da Anthropic foi ao X, o antigo Twitter, para explicar a situação. Segundo ele, tudo não passou de um teste que afetou apenas 2% das pessoas que ainda usam a versão gratuita. Ele garantiu que quem já é assinante dos planos pagos não foi afetado pelo teste. Mas as explicações não agradaram muito a comunidade. Até o CEO da OpenAI, o Sam Altman, apareceu na conversa para atacar a concorrente. O gerente da Anthropic explicou ainda que o comportamento dos usuários mudou muito desde o lançamento do plano Max há um ano, quando ferramentas como Cloud Code e o Cowork nem existiam. Eles fizeram ajustes nos limites de uso, mas ainda precisarão testar novas opções para acompanhar as novas mudanças. E para fechar, finalmente temos mais detalhes sobre a versão paga do WhatsApp. O app da Meta começou a liberar o seu plano Premium para alguns usuários, e agora já tem uma página na central de ajuda explicando os detalhes da assinatura. Conhecida como WhatsApp Plus, a assinatura vai trazer aquela personalização que muita gente pedia. Vai dar para enviar adesivos com efeitos especiais, escolher temas e ícones exclusivos, fixar até 20 conversas no topo da tela e definir toques Premium e alertas específicos para os seus contatos e listas favoritas. A renovação é automática todo mês no dia correspondente à contratação. O gerenciamento precisa ser feito no mesmo tipo de dispositivo em que você assinou, seja Android ou iPhone. Se quiser cancelar, o processo tem que ser feito pelo menos 24 horas antes da próxima renovação. O valor oficial ainda não foi revelado pelo WhatsApp, mas alguns relatos apontam que na Europa o plano está custando R$ 2,49 e no México, 29 pesos. O Canaltech fez testes e o recurso ainda não apareceu para os brasileiros. Valeu, pessoal. O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixar uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado por Fernanda Santos e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de João Melo e Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Julie Cruz e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais.